O Santos agora está negociando uma renovação. Só que o Santos tem uma dívida com o Neymar de 85 milhões de reais. O que o Santos está pedindo? Eu renovo com você, Neymar. Você aceitando prorrogar essa dívida. Empurrar essa dívida de 85 milhões de reais. E o Santos está tentando uma renovação por 1 ano a 1 ano e meio de contrato. Copa do Mundo agora. Eu acho que... É o quê, Vamp? Milhões de anos para tirar de novo. O quê, Tico? O que foi, Vamp? Não, concordo com tudo que você falou, mas eu me distraí aqui. Repete aí. Como você é ridículo. E aí, o que acontece? O Neymar, ele vai agora, tem uma dívida de 85 milhões, porque tem muito defensor do Neymar, né, Vamp? Eu só não pegar a parte final, deixa eu concluir. Agora eu já tô ligado, que estava aqui num papo muito saudável. Por exemplo, assim, quando o Neymar vem pro Santos, Tico, vamos supor, o Neymar chega no Santos, Bruno. Até hoje eu não entendi aqui, quando o Flávio Prado falava, que tem informações melhores, todo mundo, a imprensa toda falando. Por exemplo, eu era patrocinador do Santos, eu tenho um contrato com o Santos. Sou patrocinador, vamos supor, Vampeta Esporte Promoções lá, patrocina aqui a camisa do Santos. Eu tenho um contrato assinado, um contrato é de 2 anos. Eu derramo tanto por mês, eu já dei uma luva. Não, mas o Neymar chegou, aí o presidente do Santos vem e me chama. Não, o Neymar tá aqui agora. Ou você muda esse contrato, ou você... Não, peraí, eu tenho um contrato assinado, irmão. Se você me mandar embora, você tem que me pagar uma rescisão aí. Vai ter que me embolsar. Porque pareceu que, assim, todos os contratos que o Santos tem, pelo que eu estava vendo, com a chegada do Neymar, tinha que aumentar o contrato. E na esfera jurídica não é assim, né? O Master trocou, né? Não, porque aí é o Master que já não tinha mais, né? Sim. Não tinha. Ou se tem alguém do mesmo segmento ou outro segmento, você pode pagar a rescisão e botar um que seja maior. Sim. Mas eu não vi, assim, por exemplo, os patrocinadores do Santos tudo sair, continuam lá. Veio agora aquela casa de aposta que tem, né? No Marcha, né? Sim. Aí eu digo, mas como é que esses caras fazem esse contrato? Se eu sou um cara que não é quem vai patrocinar não é nenhum qualquer, tem a esfera jurídica, eu fiz um contrato de 2 anos. Por que o Neymar veio, eu vou aumentar, agora tem que pagar mais? Se eu já tenho no papel que é aquilo que eu vou pagar. Então a gente está até, antes de você entrar em pauta isso aqui, eu estava perguntando pro Bruno, digo, ô Bruno, será que é aquela parada mesmo que fala que é 75, 25, né? É. E aí tem um bônus agora que tem que pagar o Neymar de 15 milhões de dólares, acho, né? Tem que pagar, que o contrato é até junho, aí o Santos tem que, teoricamente, pagar tudo até junho. E o Santos quer esticar essa... Aí eu tava vendo o Mauro, tava vendo um dos depoimentos do Mauro, eu vi o Mauro falou, será que sai no balanço do ano que vem? Quanto foi que o Neymar... Quanto que entrou, quanto que saiu. Quanto entrou, quanto saiu. Aí você vai ter noção, né? Deu prejuízo, deu lucro, valeu a pena. Que tecnicamente não aconteceu nada, né? Tecnicamente não tem lucro nenhum pro Santos até o momento. A questão era financeira. É isso, né, Mauro? E também empurrando pro Bruno, que é essa pergunta que eu quero fazer. Porque o negócio é o seguinte, todo baba-ovo diz assim, mas o Neymar se pagou. Não! Pelo jeito o Neymar não se pagou. O que o Santos está dizendo é que essa dívida de 85 milhões já entraram, tá? Esse dinheiro já entrou para o Santos, só que o Santos usou para pagar outras coisas que ele tinha mais urgência em pagar. Aí é muito fácil para o Santos dizer isso, porque esconde uma incompetência da diretoria, tudo bem. Mas só que saiu reportagem há pouco tempo dizendo que faltam 30 milhões para o Santos arrecadar para pagar em definitivo tudo que gastou com o Neymar. Ou seja, se não conseguiu esses 30 milhões, e ele não conseguiu, porque faltavam esses 30 milhões há uma semana, não pagou. O Neymar não se pagou no Santos. Porque dizem, mas ele aumentou os patrocínios. Mas é o que o Vampeta fala, gente. Ele aumentou, só que ele tira 75% dos patrocínios. Então não dá dinheiro para o Santos isso. Bruno e Mauro César Pereira. É difícil saber exatamente o quanto o Santos lucrou. Assim, o que ele tem de 75% é o que ele traz. E também, se tem algum que já estava lá e aumenta o valor, ele tem 75% desse lucro. Que se aumentou o valor de algum patrocínio que já estava lá desde que ele chegou. Então, é isso. E não dá para saber o quanto que o Santos aumentou. Isso a gente ainda não tem essa informação total
Na parte financeira, se valeu a pena ou não. Talvez tenha valido na parte financeira. Não dá para saber ainda. Ele traz mais dinheiro, o sócio-torcedor aumentou bastante também. Isso não dá para saber. Mas se o Santos fez um contrato que ele não consegue pagar, a culpa é do Santos. Porque tem coisas diferentes aí. O Neymar pai é o empresário que vai querer ganhar, fazer o melhor contrato para o filho dele, para a empresa dele. Ele tem essa parte. A parte de ligação do jogador com o Santos, ela existe, vai existir. O Neymar, na passagem anterior no Santos, ele fez uma história fantástica no clube. E claro que ele tem uma ligação com o clube, mas são coisas diferentes. A ligação é uma coisa e para isso ele nem precisava voltar para o clube. E o contrato frio que vai ganhar é uma outra coisa. E o pai dele, que é um empresário, ele não mistura muitas coisas, não. Ele faz negócios bons para a empresa dele. Que no papel dele de empresário está correto. Ele tem que pensar na empresa dele, no quanto ele pode ganhar mais, lucrar mais. Ele é um empresário. Aí cabe ao clube entender, eu posso te pagar ou não posso. Igual quando o São Paulo trouxe Daniel Alves. Você pode pagar? Ótimo, pode ser um ótimo reforço. Corinthians com Memphis. Se pode pagar, pode ser um ótimo reforço. Mas é o clube que tem que saber o que pode pagar e o que não pode. Você queria ter o Neymar? Queria, beleza. Mas eu posso pagar o Neymar? Se eu posso, vou trazer. Se eu não posso, eu não vou trazer. É o clube que tem que medir isso. O Neymar, com certeza, trouxe bastante dinheiro. Aí, se foi o suficiente para dar lucro na parte financeira, a gente vai saber mais para frente. Na parte técnica, se ele permanecer, que é uma dúvida, eu já tive mais certeza da permanência dele. Hoje é uma dúvida, acho que bem grande. Ele vai jogar pouco. Isso também não é uma novidade. É uma ilusão achar que o Neymar vai conseguir fazer muitos jogos numa temporada. Por coisas óbvias, assim, ele está mais velho, ele está com 33 anos, ele tem lesões, ele tem cirurgia no tornozelo, ele tem cirurgia no joelho, ele vai jogar pouco mesmo, ele vai jogar pouco, aí o Santos tem que entender, ele jogando pouco, ele pode me ajudar a não cair, que o objetivo do Santos é não cair. Ele pode me ajudar a não cair? Ok, então ele já me ajuda na parte técnica, mas imaginar que ele vai jogar 30 jogos no campeonato, não vai jogar. Não vai jogar, independente de qualquer coisa. Ele está mais velho e é um jogador com cirurgia de joelho, de tornozelo. Ele sabe disso. Ele falou outro dia que quando ele operou o joelho, o Dr. Lasmar falou para ele que ele ia ter várias lesões musculares. Isso acontece com todo jogador depois de uma cirurgia de joelho. Então, se o Santos esperava também que ele jogasse muitos jogos, também estavam querendo uma coisa que não vai mais acontecer, que não vai mais existir. Acho que precipitaram ali no Paulista naquela sequência grande, ali a chance de ter uma lesão era enorme, ele não é um jogador que vai conseguir fazer uma sequência grande de jogos, então se o Santos permanecer com ele tem que saber que ele vai jogar pouco. E aí entender, se ele jogando pouco ele me ajuda a não cair, então beleza, senão esperar que ele vai jogar 30 e poucos jogos, isso não vai acontecer, não tem mais como, pela idade e pelas lesões. Eu até entendo, Bruno, eu vou empurrar para o Mauro também, mas só que, vamos dar um exemplo de jogador bem mais velho que o Neymar, que teve uma lesão seríssima no joelho e que não se lesiona tanto quanto o Neymar, o Bruno Henrique, do Flamengo. Ele é bem mais velho que o Neymar. Bruno Henrique deve ter 4 anos a mais que o Neymar, ou 5. E teve uma lesão seríssima e não vive se lesionando como o Neymar. Eu acho que tem muito a ver também com a falta de comprometimento na recuperação. Eu não consigo ver o Neymar hiperfocado nessa recuperação. E a minha pergunta Mauro, o Bruno disse, vai ser aquele jogador que vai jogar poucos jogos para ajudar a não cair, né? Vai ser um jogador que não pode jogar com muita sequência. Vale a pena pagar 21 milhões de reais por mês por um jogador que mal está jogando? Porque eu levantei isso aqui outro dia. Com o dinheiro que se paga para o Neymar por mês, eu peguei os principais jogadores, os principais salários do futebol brasileiro. Você paga, claro, sem contar a compra, tá? Se tivessem livres no mercado. Você paga Arrascaeta, Caio Jorge, Pedro, Vitor Roque, Paulinho, Gabigol, Hulk. Você paga todo mundo, você paga Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu fiz uma lista aqui de super jogadores com 21 milhões de reais por mês. Você paga 10 fácil desses caras. 10 fácil. E aí a minha pergunta é essa. Vale
você pagar 21 milhões de reais por mês, prorrogar uma multa de 85 milhões de reais, por um cara que mal tá jogando, por quê? Se ele jogar, ele é craque, todo mundo sabe disso. Mas o Neymar não joga. Desde o Al Hilal, ó, 1 ano e meio de Al Hilal, com 5 meses de Santos, 2 anos. Há 2 anos que o Neymar não consegue jogar, Mauro. Você me perguntou aqui, tem mais de um ano, sobre Neymar. Na época, alguém especulou no Flamengo. Eu falei, eu nunca contrataria. Você falou, mas nem assim e tal. Eu falei, não, de jeito nenhum. Obviamente não mudei de opinião. Não sou louco, pô. Agora, se as pessoas se iludem aí e acham que o jogador do nada vai começar a jogar uma barbaridade, que vale esse investimento absurdo, o que me chama a atenção é a falta de indignação dos santistas. Não vejo nenhum santista indignado. Talvez tenha um ou outro aí, mas são tão poucos que nem chama a atenção. Poucos indignados, quero dizer. É um silêncio sepulcral, assim. Ninguém... Pô, cara, que absurdo, que contrato é esse? Que dívida é essa? Como é que pode? O destino do Santos, se nada de muito importante acontecer, importante e positivo para o clube, o destino do Santos parece ser um novo rebaixamento e o clube mais endividado do que nunca. Ou seja, um candidato ao Corinthians. Só que na segunda divisão. É o que está aparecendo, é o que está pintando. O rebaixamento está sendo encaminhado rodada após rodada. A dívida, obviamente, aumentando, porque não é só Neymar, são várias contratações caras. E agora tem o Alexandre Matos. Não, tem a do Tassiano, né, que veio do Bahia. Tassiano, o Roleiser. O Zé Rafael, não é? Zé Rafael. Tem contratações várias contratações caras. Roleiser, 11 milhões de euros. Então, e agora vem o Alexandre Matos, que costuma se caracterizar, né, sempre se caracterizou por ser um dirigente agressivo no mercado que sai contratando. O que será do Santos? Parece que quer virar algo parecido como o Corinthians, com uma dívida colossal, sei lá. Mas o Corinthians não caiu mais. Caiu aquela vez lá em 2007, não caiu mais. Até correu risco em alguns momentos, mas não caiu. O Santos voltou da Série B, está no rebaixamento, não consegue sair de lá e o tempo está passando. Então, se não acontecer nenhuma reviravolta positiva, o cenário é terrível, uma coisa assustadora. E eu não vejo indignação do santista, sabe? Não vejo. Assim, você vê tudo outra, né, normal. O Alexandre Matos, ele saiu de um Cruzeiro que tem dinheiro. Ou seja, ofereceram alguma coisa grande para ele. Mas ele estava esvaziado lá. Ele saiu porque ele perdeu o poder. Ele ficou muito esvaziado depois que chegou o Leonardo Jardim, o dono do clube, dono do time, né? Percebeu que o técnico é bom, e é muito bom mesmo, e caiu a ficha. Peraí, contratamos vários medalhões aqui, mas... Quem foi contratou isso aí? Isso foi já ele, né? Isso, porque ele chegou a falar alguma coisa, o elenco não foi bem formado e tal. E aí ele percebeu, poxa, o trabalho não foi bem feito, acreditou no técnico, está dando resultado, não na Sul-Americana, que foi um papelão do Cruzeiro, né? A gente não pode esquecer isso também não, né? Porque assim, esse negócio do Cruzeiro é engraçado, rapidamente. O Cruzeiro perdeu para Mushuki Runa. Aí, não, que agora o Cruzeiro está fora, pode se dedicar ao Brasil. É um papelão você ser eliminado da Sul-Americana dessa maneira, pô. Quando o Corinthians é eliminado, a gente não fala que é um papelão? Então, quando o Cruzeiro é eliminado, também é um papelão. Ora, bolas. Um papelão. O Vasco tomou de 4 outro dia aí do Cruzeiro fez cabelo. O Cruzeiro fez aqui um ponto na competição. Acho que fez. Não, aí quando eu estava já eliminado, veio um discurso, não queremos isso, não querem isso. Ano passado, perderam a final pro Racing. Não queria. Aqueles torcedores que foram para o Paraguai para ver o jogo estavam ali a passeio. Olha o Racing onde está, na Libertadores, na segunda fase. Pois é. E perderam o título com o Fernando Diniz e fizeram uma campanha ridícula na Sul-Americana. Mas podem ir bem no Brasileiro, na Copa do Brasil, claro. Estão aí nas duas competições. Pega o CRB. Estão no bom momento, inclusive na Série A. Mas teve isso, né? Mas houve uma reviravolta. E aí ele veio aqui para o Santos agora. Quer dizer, é um dirigente que nunca foi de trabalhar com orçamento baixo. Então, onde que o Santos quer chegar? É difícil saber. Tudo parece uma aventura absolutamente louca, é uma loucura isso tudo. O Neymar é um pedaço grande de toda uma gestão assim que é inacreditável. E, repito, eu fico muito assustado com a passividade dos santistas. Não estou dizendo que ninguém tem que bater em ninguém, tá? Mas não tem um protesto, não tem uma faixa na arquibancada, não tem uma reação de indignação, um conselheiro que parece... Pô, vem cá, uma oposição na política do clube. O que está acontecendo? Que contrato? Vamos ver esse contrato. Não tem um conselho para analisar, um conselho fiscal? Queremos ver esse contrato do Neymar. Queremos entender. Quanto que entrou aqui? Entrou tanto. Quanto que custou? Tanto. Vamos fazer a conta. Deu lucro, deu prejuízo? Porque é muito confusa a situação. Então o dinheiro entrou, deu lucro, mas usei para outras coisas e criei uma dívida com o Neymar. Por que criar uma dívida com o Neymar?
Com a finalidade de criar... Já teve declarações do pai dele que, assim, se eu fosse santista, eu ficaria envergonhado e ofendido. Porque, assim, o jogador é colocado acima do clube, gente. Acima do clube. Gosta ou não do que falou o pai do... Mauro, é isso que eu falo. Se a matemática não vejo, eu falo assim, a matemática assim, Mauro, se eu trago o Neymar para ter o lucro financeiramente e esportivamente dentro de campo, eu não posso estar devendo para ele, que vai me sobrar dinheiro para pagar aos demais e não ficar devendo ele. Ó, o senhor está aqui e está sobrando dinheiro ainda para pagar quem eu devo. Sim. Então, o prejuízo está dado. E tecnicamente ele não acrescentou nada. É isso que eu o time está na zona do rebaixamento. Domingo ele foi expulso daquela maneira. O Santos poderia ter vencido o jogo, acabou perdendo para o Botafogo. Então, qual a vantagem? Qual a vantagem que há nisso tudo aí? Né? E tudo que é falado, quando o padre Lemar falou aquelas coisas, gerou uma repercussão, é o Santos que se permite a isso. O Santos permite isso. Eu não concordo com essa postura, porque eu acho que além de ser ele ser um empresário, tudo que envolve o futebol e consequentemente o atleta mexe com a emoção das pessoas. Então não é assim. O dinheiro que um atleta de futebol ganha está ligado também à emoção das pessoas, a admiração que os fãs têm pelo cara, pelo que ele faz em campo. Não é uma situação como em outras atividades. Então tem que ter uma certa sensibilidade, que eu acho que faltou ali. Mas ele falou porque ele se sentiu em condições de falar. E o Santos se submete a isso. É isso que me deixa realmente estarrecido. O Santos aceita. O Santos, como instituição, aceita. A torcida do Santos não está indignada. Você, santista, não fica com raiva. Cara, o que é isso? Então, sei lá o que vai acontecer. Eu acho lamentável isso tudo, porque é um cenário, falando muito claramente, se não houver uma reação muito grande dessa equipe, ela vai ser rebaixada. O time veio da Série B. Imagina voltar para a Série B com esse time caríssimo, gente. Como é que vai fazer para pagar esse pessoal? Detalhe, a temporada que passou, a 2024, que foi de Série B, já foi uma temporada de baixo faturamento. Não jogou a Copa do Brasil, não jogou competição internacional, jogou só o Campeonato Paulista e a Série B. Então não faturou como poderia se tivesse, né, numa outra situação. Esse ano já caiu na Copa do Brasil. Pro CRB. Então só tem agora o Campeonato Brasileiro para disputar. E vai para onde o Santos? Onde vai chegar? No Campeonato Paulista, que teve uma chance ali de embates com seus rivais, até para recuperar um pouco da autoestima, né? Independentemente de conquista ou não. No jogo decisivo lá com o Corinthians, não teve o jogador mais importante. E aí? Até onde vai isso aí? E assim, repito, eu fico muito assim, espantado com a passividade de todos os santistas, assim. Não vejo indignação, nem rede social, onde o pessoal se manifesta muito, né? Você não vê ali o santista com raiva, não, isso é um absurdo, quero saber, tá? Um conselho fiscal, um conselho deliberativo, uma oposição que se mobilize, que questione o presidente Marcelo Teixeira. Presidente, explica isso aqui, mostra aqui os números pra gente, uma reunião de urgência, vão entender. O clube está em crise, gente. E onde você vai parar? Estamos falando isso hoje, né? Hoje é dia 3 de junho. Onde vai parar isso aí? Vamos esperar o quê? Dezembro para o time voltar para a Série B? A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan e eu vou devolver para o Mauro, tá? Em 5 segundinhos a gente está de volta aí para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, você estava falando sobre essa situação, né? Que o Marcelo Teixeira deveria dar uma satisfação se o dinheiro realmente que foi pago pelo Neymar entrou de volta no Santos, né, Mauro? Não, eu acho que os poderes do clube deveriam questionar o presidente para examinar em detalhes esses números e entender o que está acontecendo. Porque me parece assim tudo muito solto. Olha, o Neymar chegou aqui, nós tínhamos esse faturamento de publicidade, né? X. Com a chegada dele, mudou para Y. Aumentou tanto. O Neymar custou tanto, então esse aqui é o lucro, é o buraco financeiro. É isso. Pronto. Aí, paralelamente, contratou vários jogadores, aí teve que pagar isso, aquilo, outro. Por que isso foi feito? Com que dinheiro o Santos imaginava que queria pagar todos esses atletas que foram contratados com pagamento de multa rescisória? Questionamentos que fazem parte de um processo. Ninguém é dono de clube de futebol. Quem está no poder, ele é transitório, vai ficar um período. O clube vai ficar. E eu acho que para isso que existem conselho fiscal, conselho deliberativo, conselho de administração. Os clubes têm esses órgãos que são formados por pessoas que são também torcedores dos clubes, né? Além de associados, e que se preocupam com o futuro do clube, evidentemente, é o que a gente imagina. O que eu não vejo é uma reação dos santistas no sentido de questionar para entender o que está acontecendo, enquanto, pelo menos em tese, ainda é tempo de evitar o pior. O pior, gente, é o rebaixamento do Santos. Se o Santos for rebaixado com esse elenco caro, com essa dívida que ele contrai com o seu principal jogador, o ano que vem vai ser um negócio devastador. É sempre bom lembrar, as pessoas acham que não pode acontecer. Pode sim,
O exemplo mais recente é a Sampdoria na Itália, time onde jogou Toninho Cerezo, ganhou o título italiano. Nós cansamos de ver a Sampdoria com ótimos times em jogos, quando o campeonato italiano era o campeonato mais importante da Europa e do mundo. Campeão europeu também, né? Exato. Copa da Cerezo. Então, assim, era um time grande. Até o rival, o Genoa, sempre ficava à sombra da Sampdoria. A Sampdoria tinha mais... o Genoa tinha títulos lá do passado, né? Mas no passado mais recente, digamos assim, a Sampdoria era um time que brigava com os grandes ali, estava sempre em evidência. Acabou de cair para a terceira divisão da Itália, gente. E no jogo que venceu ali para tentar escapar, depois na última rodada foi rebaixado, a torcida lotou o estádio, fez uma grande festa, quer dizer, não faltou apoio, mas não tem, está numa crise. E esses times todos têm dono, né? Tudo tem dono, na Europa tudo tem dono. Que mostra também que SAF não é solução muitas vezes, pelo contrário, pode ser o problema. Então, onde o Santos quer chegar? Quer virar uma Sampdoria? Quer ir para a terceira divisão? Quer ir para onde, gente? Porque desse jeito o rebaixamento está encomendado. A não ser que aconteça uma mudança muito radical. E tem esse agravante ainda, né, Mauro? Eu também pergunto pro Bruno, pro Vamp, que o pai do Neymar disse que SAF não compensa no Brasil. E todo mundo achava, o Neymar tá voltando porque vai comprar o Santos, vai virar SAF. Pelo jeito, não. Isso aí tá uma coisa um pouco difícil de entender, que tinha uma conversa sim, e não sei se ainda tem, sobre isso, do Santos virar SAF. Parece que é um negócio que tá parado. O Neymar pai falou no dia, no jogo com o Leipzig, eu sei que eu vou ficar aqui, o meu filho pode sair, mas eu vou ficar aqui no Santos mais tempo. Então é uma coisa que ainda está meio, assim, não andou como era esperado. É uma coisa que, por enquanto, esse processo do Santos virar SAF parece bem distante até agora. E, o Vamp, você estava fora, né, quando teve aquela mão do Neymar. Por sinal, que imagem maravilhosa de você jogando bola de calça de moletom. Tipo assim, as pessoas começam a me mandar. Olha isso aí, Tico. Olha isso aí. Você, e é o que eu falo, irmão, isso é verdade. Você é amado por todos. Sempre estão falando de você. Sempre a tua imagem que viraliza. Tem que te aturar, porque você é foda. Você é foda. Agora, você tava lá em Curaçao, tranquilinho, né, no Caribe, e o Neymar tava botando a mão na bola para tentar fazer um gol. O que você diz, Vamp, daquele lance e da passagem do Neymar pelo Santos nesse contrato? Ele deve renovar. Mas foi mico a passagem do Neymar ou não? Ou foi só um fracasso? O que você achou? E, inclusive, da mão do Neymar tentando fazer aquele gol já tendo cartão amarelo. Ô, Tico, aquela imagem da hora. Primeiro que eu tava de treinador. Olha só, olha que honra. O Vampeta, treinador do Brasil, comandando Adriano Imperador, Rivaldo, Clebson, Amaral, Moser e Carlos Germano e Zé Maria. De um lado lá, Mário Kempes, eu ao lado do Mário Kempes. Mário Kempes, campeão do mundo em 78 com a Argentina, fazendo um gol ali. Kempes, Maturana, treinador da seleção da Colômbia, o primeiro treinador que ganhou a Copa América com a Colômbia, em cima do México. Bogardi, jogador que jogou no Milan, Ajax, Barcelona, treinador. Estava de treinador. Só que machucou 2 jogadores. O Moser, 60 e poucos anos, machucou. E o Clebson machucou, ia ficar 5 contra 3. Os caras vão precisar que jogar. Eu digo, então me joga um shot aí. Meti um shot por cima. Como é que eu vou pra Coração, no Caribe, jogar bola de calça? Eu tava de calça porque eu era treinador. Olha lá. Aí arrumaram a camisa, aqueci um pouquinho, joguei 7 minutos e meio e falaram assim, o mascote do Brasil. Me botaram como mascote. O mascote do Brasil. Foi isso, mas no final de tudo deu tudo certo, que eu fui, filma eu aqui, pô, que eu fui ali, buscar um qualquer, pô, pra dar certo. Em relação ao Neymar, Tico, a passagem do Neymar, né? A gente não sabe ainda, né? Tem mais uma rodada. Tem mais uma rodada antes de parar. Só quem não vai jogar é os times que vão para o Mundial de Clubes. E a tabela do Santos, eu estava nessa rodada que o Santos vai jogar, vai pegar o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento lá em Fortaleza.
Depois, quando voltar do Mundial de Clubes, sabe quais os dois jogos que o Santos tem, Bruno? Era jogo ruim, eu não lembro. Não, era... sabe quem? Flamengo e Palmeiras. Jogo duro, era. Palmeiras e Flamengo em casa. Joga na Vila. Contra Palmeiras e Flamengo, depois eu acho que sai com o Mirassol e pega o Inter. E aí eu tô olhando assim, se você vai mal no primeiro turno, fica na zona de rebaixamento, ali não sai. Quando vem um segundo turno, no segundo turno, no campeonato, Bruno, ele joga duas agora, com Palmeiras e Flamengo, que vão disputar título. No segundo turno, ele vai sair também... Ele vai jogar fora com os dois. Com esses dois. Olha como está a situação do Santos. A verdade é que o Neymar machucou, não joga, o custo-benefício não está legal. O que se comenta muito mais é mais prejuízo esportivo dentro de campo, como aí a parte financeira fora de campo. Então, não está sendo um negócio de sucesso, não. O Santos corre risco muito grande mesmo nesses jogos aí. Eu estou olhando a tabela. Tá lá, o Fortaleza tá ali. O Fortaleza hoje, mesmo na zona de rebaixamento, é mais favorito que o Santos lá para ganhar o jogo. E se o Santos fica na zona de rebaixamento, aí vai ter esse tempo para treinar lá, o Kleber Xavier, treinar esse time, essa parada aí pro Mundial de Clube. Mas só que quando volta contra Flamengo, Palmeiras e Flamengo. Que vem do Mundial de Clubes, né? E equipes que vão disputar título. São dois jogos importantes para a liderança do campeonato. Então é uma situação muito difícil do Santos. Você pode só repetir para mim que você é a coisa que eu mais amo nessa vida. Aonde que foi o jogo que você falou? Curaçao. Você falou coração. Você é com U, é com U. Eu falava antes com O, agora eu cheguei lá e vi que é com U. Curaçao, é. É no Caribe, Tico. Curaçao! É no Caribe. É no Caribe. Você já foi lá, Tico? Não fui lá, não. Boa, vai da hora, velho. Olha aí, cara. Olha aí. Isso é impagável. E é sempre ele que é o falado. É por isso que ele é foda. Tentam zoar, tentam brincar, mas todo mundo só quer saber de ver ele. Olha quantos tinham lá, quantos astros. Ele é um fenômeno e eu garanto que ele reclamou. Porque ele é chato jogando bola, ele é insuportável. Ele bota a mãozinha na cintura, ele começa a reclamar de todo mundo. Olha lá, trivela, teve de tudo. Não teve queda com rolamento dessa vez não, né? Não, sabe o que eu encontrei lá? Tava a seleção da Argentina, eu encontrei lá o Schiavi. O Schiavi é aquele zagueiro que, segundo ele, saiu com a Sandra Burlock. E ninguém acredita, fala que ele era sonâmbulo. Eu fui, abracei ele, falei, eu acredito em você. Ele falava, Vampeta é um monstro. Pra ele? Hã? Você falou com ele sobre isso? Tava sentado ele, Mário Kempes, Zé Ortega, os caras tudo sentados, Maximo Lopes, todo mundo. Eu falei, falei pra ele assim, aquela história sua com a Sandra Bullock, eu acredito em você. Aí os caras vão pensar, pelo amor de Deus, não fala isso não, que ele vai achar que é verdade. Eu digo, não, jogador, 2,10 metros, com um agasalho do Boca Juniors em Miami, encontrou a Sandra Bullock no bar do hotel, eu acredito em você. Ele falou, por isso que tu és um monstro, Vamp, vamos abrir uma garrafa de vinho e tomar junto. Aí tomei uma garrafa de vinho com ele. Eu acredito, Tico. O Vamp é impagável, como é bom ter esse cara convivendo com a gente. Melhor coração que eu conheço, melhor curação que eu conheço.